Então agora tá gravando. Essa gravação que eu tô fazendo vai ser pra explicar um pouquinho sobre o que são os grafos e os algoritmos de DFS e BFS. Esse Classroom que eu tô mostrando aqui agora na tela é um do treinamento para regional que a gente fez aqui no IF no ano passado. E o link dele tá naquele arquivo utilidades maratonas aqui, ó. Classroom, treinamento, se clicar aqui, vem direto para essa página. Nessa aba de atividades eles estão mais organizadinhos. Então eu vou usar os slides do Júlio para relembrar os conceitos básicos. Inclusive o grafo de exemplo que eu vou usar vai ser um que está no slide dele. O slide dele, que é esse daqui, já está aberto. Uma outra aba. Tá, você consegue ver o slide? Sim. Tá, então vamos lá. Será que eu consigo? Não consigo. Tá. Então, grafos. Você já sabe o conceito básico, né? Uhum. Que basicamente são vários vértices, às vezes são chamados de nós também, que são conectados entre si por arestas, que são essas linhas. E geralmente o grafo está representando alguma coisa. O exemplo mais clássico que a gente sempre dá são cidades que estão conectadas entre si. Então, tem algumas aplicações. Calcular o menor caminho entre duas cidades é uma delas, mas existem vários problemas que não são esses que dá pra resolver com grafos também, tipo tabuleiro de xadrez, menor quantidade de movimentos, enfim. Definições. Antes da gente ir para os algoritmos, é importante você saber um pouco sobre as definições. Opa, deixa eu fechar meu WhatsApp porque ele está fazendo barulho. Saber um pouco das definições de grafos, que pela definição pode mudar o algoritmo que você vai ter que usar ou não, de acordo com o problema também. Então tá, vértices são esses pontinhos aqui, às vezes eles também são chamados de nós. Arestas são essas linhas que ligam dois vértices. Então, uma aresta é incidente nos vértices. Um outro conceito importante é o grau de um vértice. Grau de um vértice é basicamente contar quantas arestas estão saindo daquele vértice. Um grafo tem pesos e suas arestas têm pesos. Então também é chamado de grafo ponderado. Esse exemplo aqui, ó, não é um grafo ponderado, esse do meio. Esse da direita é um grafo ponderado, porque essas arestas têm peso. Por exemplo, se fosse de cidades, né? A distância entre a cidade 1 para a cidade 7, então as cidades são os vértices, tem a distância 1. Então a distância entre essas duas cidades é 1. Então essa aresta aqui tem peso, ela é ponderada. Esse grafo é ponderado. Mais pra frente, o algoritmo que a gente não vai estudar hoje, que é o Dijkstra, ele trabalha com grafo ponderado. Loop é mais fácil de entender, né? É como se tivesse uma aresta que liga o vértice a ele mesmo. Acho que esses outros aqui... Acho que esses aqui não precisam tanto. Direcionado até. Direcionado e não direcionado também é importante. Esses grafos que estão aqui nessa imagem, nenhum deles são direcionados. Ou seja, cada aresta aqui, ela simplesmente representa que existe um caminho entre 6 e 1 e 1 e 6. É como se fosse e voltasse. Um grafo direcionado, eu acho que tem aqui embaixo. Aqui, ó. Um grafo direcionado seria quando uma aresta tem direção. O que significa, é como se fosse rua de mão única. Existe um caminho de 1 para 2, mas não existe um caminho de 2 para 1. Neste daqui. Então, o grafo ele pode ser ponderado ou não, direcionado ou não. Se qualquer coisa que eu falar você não tiver entendido, pode me interromper na hora que eu explico de novo, tá? Tranquilo, tranquilo. Essa parte eu já sabia mais ou menos. Beleza. Um grafo completo é um grafo que basicamente tem todas as arestas. Todas as arestas, ou seja, todos os vértices estão conectados a todos os vértices. Um grafo conexo é... Entre cada um dos vértices tem pelo menos uma aresta ligando ele a outro. Um grafo conexo, no caso, esse primeiro aqui não é conexo e esse segundo é. Porque esse não é conexo porque tá vendo que se eu começasse de alguma forma a visitar o meu grafo a partir do vértice 5, eu não conseguiria alcançar todos os outros vértices. Então ele é como se ele não tivesse conectado. Justamente isso, né? Conexo. Então esse daqui não é conexo, porque todos os vértices não estão conectados entre si, não existe um caminho dos 5 para os outros.
Ó, do 1 eu não consigo chegar no 5 também. Já nesse daqui, sim. Então, de qualquer vértice, eu consigo alcançar qualquer vértice. A questão do Let's era isso, né? Let's. Ah, eu não lembro. É a que tá no torneio? É do torneio passado. Ah, eu não vi o torneio passado. Mas porque o Tá. problema era qual? Era pra ver se de qualquer um Era você... ligações. Era tipo ligações entre bairros, aí era pra ver se, tipo, do bairro que a pessoa digitasse, dava pra chegar até o outro bairro que a pessoa digitasse. Então ver se tem Aí ele ia caminho até as de um pra outro. ligações. Isso. Sim, O professor fez as perguntas. sim. Ciclo. Ciclo é um outro conceito também importante, que é basicamente se existe um ciclo, né, dentro do grafo. Você começa num vértice e passando por arestas distintas, você consegue voltar neste mesmo vértice. Isso é um ciclo dentro do grafo. Um grafo árvore é justamente um grafo que não tem ciclo. Então, se eu começar em qualquer vértice, eu não consigo voltar para ele com um conjunto de arestas distintos. No caso, tipo, e voltar pela mesma não conta, né? Então, isso é uma árvore. Um grafo árvore também. Aí, as formas de representar um grafo. Você já estudou isso? Não. Quer Não. dizer, No código. Isso fica no código. não, no código não. Tá. Tá, então tem essas três aqui mais comuns. Inclusive, os códigos que eu vou te mostrar são de lista de adjacência. Que eu acho que abrange uma quantidade maior de problemas. Que nem sempre dá pra fazer uma matriz de adjacência ou representação implícita. Esse daqui é mais raro, inclusive. Vai depender do problema. Então tá, então tem essas três formas. A matriz de adjacência, a lista de adjacência e a representação implícita. Espera só um pouquinho que eu tenho que abrir a porta pro meu gato. Pronto, voltei. Então, tem a matriz de adjacência, a lista de adjacência e a representação implícita. A matriz de adjacência, como o próprio nome diz, é uma matriz que vai representar as adjacências dos vértices. A adjacência é que eles são vizinhos. Então, se existe uma aresta do vértice V1 para o vértice V2, é que eles são vizinhos. Que eles são adjacentes. Aí, na matriz de adjacente, a gente coloca 0, 1. 0 é que não tem aresta e 1 é que tem aresta. Na matriz de adjacência, esse exemplo aqui, ele está simplesmente representando um grafo não ponderado, mas poderia representar um grafo ponderado também. Em vez de colocar 1 para quando tem aresta, eu posso colocar o peso da aresta. Então dá para representar para grafo ponderado também. Então essa é uma forma de representar por matriz de adjacência. Outra forma seria essa daqui, da lista de adjacência. A lista de adjacência, basicamente, eu vou ter um vetor de vetor, só que a gente faz em C++. Porque um vetor de vetor é uma matriz, né? Só que a gente faz em C++ porque o vector de C++ a gente consegue ir acrescentando os valores aos poucos e não já deixar alocado um espação na memória. Então, por isso que esse daqui eu também falei que a gente abrange uma maior quantidade de problemas, porque quando é muito vértice, tipo 10 a 5, você não consegue criar uma matriz 10 a 5 por 10 a 5. Então, melhor usar uma lista de adjacência. Então, basicamente, quando eu tiver um vértice, eu vou deixar salvos para cada vértice os vizinhos que ele tem. Então, é como se tivesse uma aresta do 1 pro 2, do 1 pro 3, do 1 pro 6. Do 2 pro 1, do 2 pro 3. E, ó, no caso, essa daqui é a mesma aresta, ó, do 2 pro 1 e o do 1 pro 2. Então, para cada carinha, eu tenho uma lista com os seus vizinhos. Então, a lista de adjacência. Eu já mostro como que isso aqui fica no código. E a representação implícita, que aí vai depender do problema. Então aqui ficou esse problema que eu não lembro exatamente qual que era esse problema, mas poderia ser alguma coisa de Tetris ou caminho contaminado, alguma coisa assim. Eu imagino que você tinha que contar quantos, vamos supor que sejam terras ou sejam ilhas, quantas ilhas diferentes você tem aqui, ó. Então, ele contou que nesse aqui daria 8 se a gente fosse usar algum DFS ou BFS.
Aí a representação implícita é porque quando não é nenhuma dessas daqui, que a gente não coloca quem é vizinho de quem, porque já dá pra entender quem é vizinho de quem. Por exemplo, o número, essa posição que tá aqui, neste problema, a gente já sabe que ela é vizinha de quem tá do lado, entendeu? O de cima, a gente sabe que é vizinho do que tá de baixo. Então a gente não faz uma lista, uma matriz de adjacência, porque a representação está justamente implícita aqui da vizinhança. Um problema que também tem isso é o de movimento cavalo, o do cavalo no xadrez, né? A gente não precisa, para cada posição do tabuleiro de xadrez, falar que esse daqui é vizinho desse daqui, porque o cavalo anda ele, né? Então, o cara que tá nessa posição é vizinho do cara que tá nessa posição. A gente não precisa guardar tudo isso num grafo, porque a gente sabe como calcular. Então, geralmente, a gente... Depois eu mostro isso aqui também. Quando eu vou resolver problema desse jeito, eu crio 2 vetorizinhos pra me ajudar a saber todos os movimentos. Então, por exemplo, se fosse neste caso aqui, que eu quero só a vizinhança é quem tá do lado aqui, e não é o do cavalo, eu teria um vetorzinho de dx, que é tipo o quanto que eu vou andar no eixo x, e dy, quanto que eu vou andar no eixo y. Então, por exemplo, se eu tô nessa posição, se eu quero subir uma casa, o vizinho de cima, considerando que o x é o horizontal e o y é o vertical, eu vou ter que... O foda tem que ver onde que tá o zero indexado, né? Mas, enfim, é só depois trocar. Então, é como se eu fosse subir, eu aumentasse 1 em y e mantesse meu x. Não, mas depois eu explico. Se eu só tá falando assim, depois eu mostro bonitinho o que eu tô querendo dizer, o dx dy. Mas a representação implícita ele pode acontecer em alguns problemas, geralmente assim. O que não é o caso do da goiaba, que você tava tentando resolver, que tá no torneio de agora. Acho que você tava tentando resolver de uma forma de representação implícita, mas ele não é dessa forma. Você tem que... Eu acho que dá pra resolver por lista de adjacência. Mas tá, então vamos lá. Depois eu explico isso daqui melhor com o negócio de x e y. E aí, busca em grafos, que agora eu vou explicar o BFS e DFS. Você já estudou um pouquinho? Não. Não, tá, então beleza. Então, todos os exemplos que eu vou dar vão ser em cima desse grafo aqui, ó. É um grafo árvore, porque não tem ciclo. É um grafo não ponderado, porque as arestas não têm peso. E é um grafo não dirigido, porque as arestas estão aqui, né? Não tem direção. Estão indo e voltando. O que é o DFS? Que é a busca em profundidade. Basicamente é assim. Na DFS, a gente usa recursão. Na BFS, a gente usa a fila. Basicamente. Então, usamos, tipo, o coisa da mochila, mais ou menos? Não usa mochila, mas usa recursão. Assim como a mochila ela se resolve recursivamente, a DFS também se resolve recursivamente. Uma função recursiva é simplesmente uma função que chama ela mesma. Tá. E aí, lá na mochila, o algoritmo, a nossa funçãozinha da mochila chama ela mesma. Aqui na DFS vai acontecer a mesma coisa. A funçãozinha da DFS vai chamar ela mesma. Então, esse aqui é o nosso grafo. A busca em profundidade é basicamente assim. Eu vou visitar um nó, ou vértice, tanto faz, é o mesmo nome. Eu vou visitar um nó. E aí, eu vou tentar procurar se ele tem algum vizinho que eu ainda não visitei. E eu vou ficar repetindo isso pra sempre. E aí, tipo, se eu terminei de visitar um vizinho dele, eu vou tentar achar um outro vizinho dele que eu não visitei. Como que isso aconteceria aqui na execução, ó? Eu iria chamar minha DFS pro vértice de índice 0. E aí eu vou falar, tem algum vizinho dele que eu ainda não visitei? Tem, quem? 1. Tá, então eu vou visitar 1. E agora eu faço a mesma pergunta. Tem algum vizinho do 1 que eu ainda não visitei? Tem, quem? O 2. Então eu vou visitar o 2. E eu vou chamar DFS no 2. E esse é o chamar, tá? Então, o do 0 chamou no do 1, o do 1 chamou no do 2. O do 2 vai fazer a mesma pergunta. Tem algum vizinho do 2 que eu ainda não visitei? Tem, quem? O 4. Chama DFS no 4. DFS no 4. Tem algum vizinho do 4 que eu ainda não visitei? Não, não tem. Ó, porque aqui pra baixo não tem e os aqui pra cima eu já visitei, né? E, no caso, o 2, que é o vizinho do 4, eu já visitei. Então, ele vai encerrar essa chamada aqui da DFS do 4.
lá na execução da função. Vai voltar no do 2, né? Porque ele tinha perguntado, tem alguém que eu não visitei? E foi no 4. Então ele vai voltar aqui e vai continuar perguntando, tem alguém que vizinho do 2 que eu ainda não visitei? Tem, quem? O 5. Ele vai visitar o 5 vai ver que ele não tem mais nenhum vizinho. Aí vai voltar pro 2, ele vai ver que ele não tem mais nenhum vizinho. Aí ele vai voltar pro 1, né? Porque é como se fosse um um TDAH aqui, né? Porque ele vai indo, depois ele tem que voltar o que ele tava fazendo. Quando ele voltar aqui pro 1, ele vai também se perguntar, tem algum vizinho do 1 que eu ainda não visitei? O 2 aqui ele já visitou, então ele vai visitar o 3. O 3 vai ver que ele não tem mais nenhum vizinho, vai se encerrar, vai voltar no 1, vai ver que não tem mais nenhum vizinho, vai se encerrar, vai voltar no 0, e aí que vai terminar toda a execução. No caso de grafo, memorização não faz sentido, né? Porque, por exemplo, o 3 poderia ter ligado com outros que não fossem menores, né? Menores, que você diz em que sentido? Porque, tipo, memorizar o 2 não faria sentido, que ele tá ligado com o 4 e com o 5, na questão do 3, porque ele poderia ter ligado com outro nó. Não, poderia. O 2 poderia estar ligado no 3. Não, eu tô falando, por exemplo, tem um sistema de memorização, né? Tipo, Sim, do 2 pra a ligado com gente, o 4 e 5. sim, a gente usa uma memorização. No código eu vou te explicar melhor, mas sim, a gente usa uma memorização que é um vetorzinho de visitado. Semelhante ao que tem lá da mochila. Mas sim, a gente usa uma forma de memorização, sim. Porque, por exemplo, eu tava aqui no 0, chamei o 1, eu tava no 1, chamei o 2. A hora que eu estiver chegando no 2 e eu perguntar, tem algum vizinho do 2 que eu ainda não visitei? Na lista de adjacência dele vai ter um. Então eu preciso deixar memorizado que um já foi visitado. Porque senão ele vai tentar chamar de volta. Aí vai ficar aqui infinitamente, né? Porque a gente nunca vai terminar, né? Porque o 2 é vizinho do 1, é vizinho do 2. Então sim, a gente usa uma memorização sim pra marcar quem já foi visitado. Boa pergunta. Então tá. Então, teoricamente é assim que funciona. Aí agora eu vou abrir. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Eu tinha feito esse código aqui, que tem até os dois, o DFS e o BFS. E eu vou... Não sei se eu vou codando do nada. Eu acho que eu vou codando do nada. Se der ruim, eu copio de cá. Mas tá, deixa eu copiar tudo e jogar pra cá e salvar. Esse aqui é o DFS. Você ver? Vou aumentar, eu vou tirar isso daqui. Deixa eu pôr na tela inteira, né? Tela inteira. Você consegue ver o código? Uhum. Tá. Consigo. Então, beleza. Ó, basicamente, o que a gente vai precisar? Então, esse daqui, ó, do jeito que tá aqui, é pra uma questão que pudesse ter até 550 vértices. Então, o índice vai até 550. Então, se o número fosse maior, por exemplo, 10 a 5 vértices, você teria que mudar os limites nessas duas coisas, que é o do grafo e o visitado. Esse grafo aqui, que é a minha lista de adjacência, ó, lembra que eu falei que era vector de vector? É uma matriz, só que em C++, por ser vector, a gente consegue fazer isso de uma forma mais dinâmica, já não deixando 550 por 550 reservado, porque a gente deixa 550, como se fosse as linhas, e para cada linha a gente deixa um vector vazio. Isso daqui é um vector vazio. A gente deixa um vector vazio separado lá naquela posição. E aí, na execução, que a gente vai colocar neste vector cada um dos vizinhos. Mas eu já explico aqui com mais detalhes. Então, basicamente, o que a gente precisaria é um vetorzinho de visitado e o grafo, que é um vector de vector. E essa daqui é a representação por lista de adjacências. Aí deixa eu ir lá no main pra mostrar. Lembrando que eu tô fazendo com base primeiro neste daqui, o exemplo que tá rodando, tá? Então eu vou explicar com base nesse. Ó, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era fácil, né? Já ia até 5, de 0 a 5. Então, tenho 6 vértices e 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Então, tenho 6 vértices e 5 arestas. Esse meu código, eu coloquei 2 inteiros só pra ler a quantidade de vértices e a quantidade de arestas. NM. Nessa linha aqui que eu tô fazendo, esse assim é como se eu tivesse meio que redimensionando esse meu grafo, porque eu declarei ele com 550, mas pode ter
exemplos ou casos de teste que eu não preciso de 550. Eu preciso, sei lá, de 10 só, porque eu só tenho 10 vértices. Então, quando eu fizer isso daqui, eu vou estar meio que redimensionando ele na memória para gastar menos memória. Esse caso aqui em específico seria pequenininho, mas pode ser um problema que você tenha que fazer vários grafos, entendeu? Então, diminuir a quantidade do uso de memória. Então, isso daqui é como se eu estivesse redimensionando o grafo. Pra ficar justamente, eu coloquei n mais 2 só pra garantir que eu não ia acessar nenhuma posição indevida. Então, se eu vou usar n vértices, eu até deixei 2 aqui a mais pra não pegar uma posição errada da memória. Só pra garantir mesmo, mas não precisava. Acho que só n ou n mais não daria. Então, é como se eu estivesse redimensionando pro meu grafo ter n mais 2 linhas e cada uma da linha vai começar com um vetor vazio. Aí esse forzinho aqui que eu tô fazendo, ó, é até m, porque eu vou ler as arestas. Então, deixa eu comentar aqui, ó. Leitura das arestas. E geralmente a aresta, ela é dada pelos dois vértices, né? Então, por exemplo, nesse cara aqui, eu teria uma aresta 0,1, uma aresta 1,2, 4,2 ou 2,4, tanto faz, 2,5, 1,3. Então, a ordem que eu colocar aqui não importa. Mas eu não devo colocar duplicado, né? Geralmente não tem. Se tiver, geralmente eles falam no enunciado. Até porque esse grafo aqui que a gente está processando é um grafo não dirigido, né? Então, ele vai e volta. Então, eu tô lendo 2 inteiros. O x e o y é basicamente de qual vértice para qual vértice que existe uma aresta. E aí, eu tô salvando aqui no meu grafo a ida e a volta. Então, eu tô meio que salvando de y para x e de x para y. E esse grafo y.pushback, o que é isso daqui? Lembra que eu tenho este meu vector aqui, lindo, maravilhoso, que eu falei que a gente já deixou basicamente definida ali as linhas, e na frente tem um vetor vazio. Então, por exemplo, a primeira aresta seria 0,1, né? 0,1. Ó, eu teria lido aqui um 0,1. Nessa linha, basicamente eu estaria fazendo isso daqui, ó. O grafo na posição 1, porque eu coloquei ao contrário, né? Eu vou acrescentar 0. 0. Nessa primeira execução ficaria basicamente isso daqui. Que seria aqui, na lista de adjacência do vértice 1, eu estou colocando, ó, pushback, eu estou colocando no final, no finalzinho deste vetor aqui, que representa os vizinhos do vértice 1, estou colocando o valor 0. Então, estou colocando o 0 lá na lista de adjacência do 1, que seria isso daqui, ó, que vem voltar lá. Aqui, ó. É como se estivesse no 0, eu estivesse colocando 1 na lista de vizinhos. Você conseguiu entender isso daqui? Tá, então beleza. E esse daqui, na verdade, é o contrário, né? Então, eu acrescento o 0 nos vizinhos de 1, e depois eu também acrescento o 1 nos vizinhos do 0. Então, na execução, quando eu digitasse esses dois valores para x e y, para representar a minha primeira aresta, é como se isso daqui estivesse acontecendo. Só que vai acontecer para todas as arestas que forem digitadas. Então, assim a gente faz a nossa lista de adjacências. Então, aquela ali foi a declaração. Isso daqui é caso queira tentar economizar um pouquinho de memória. E tiver muitos casos de teste também. E essa daqui é a leitura das arestas. Então, beleza. Agora vamos para DFS. Que você tinha perguntado de memorização, sim. A gente usa um visitado para deixar marcado quais os vértices que a gente já usou ou não. Então, é basicamente um vetor de inteiros para a quantidade de vértices que vai existir, né? Então, esse aqui que está declarado, até 550 vai funcionar. Esse main7, você já conhece essa funçãozinha? Ele preenche todas as casas, né? Isso mesmo. Ele preenche todas as casas de um vetor ou de uma matriz com o valor que eu colocar aqui. Então, geralmente é main7, entre parênteses, o nome do meu vetor ou matriz, o valor que eu quero colocar, size of, o nome da minha matriz ou vetor. Isso mesmo. Então, aqui eu tô zerando o meu vetor de visitado para garantir que não vai pegar nenhum lixo e ter certeza que ninguém foi visitado antes de eu começar a ser processado.
Tá, então antes de explicar isso daqui, eu vou explicar lá a funçãozinha da DFS. Esse for aqui é só pra garantir que eu vou visitar o meu grafo inteiro. Mas vamos lá, na DFS. Lembrando do lado que eu tinha falado. Ó, aqui, cadê o grafo? Aqui. Eu vou chegar num cara, vou marcar ele como visitado, obviamente, e vou tentar visitar os vizinhos que não foram visitados. É basicamente isso. Deixa eu tentar escrever isso daqui. Visitar o cara e tentar visitar... Não, e visitar os vizinhos que não foram visitados. É sempre isso que a gente vai fazer. A gente visita o cara e visita os vizinhos dele que não foram visitados. Só que quando a gente fala isso, ó, e visitar os vizinhos que não foram visitados, a gente vai chamar a DFS para esse vizinho e esse vizinho vai fazer a mesma coisa. E por isso que é a busca em profundidade. A gente vai, tipo, cada vez mais fundo e depois volta para quem ficou para trás. Então, primeira coisa. Esse void é porque a minha função não está retornando nada. DFS é o nome da função, o nome que eu quis dar para minha função de DFS. E ela recebe um parâmetro inteiro, que é o índice do vértice que eu estou chegando. Que eu vou chamar de U. Eu marco que o visitado na posição U é igual a 1, porque eu visitei esse cara que eu acabei de chegar. E eu até coloquei um printf aqui para mostrar que, visitou U. Só para depois mostrar lá no código a ordem de visitação. Então, dei um print aqui só para mostrar que ele foi visitado. E isso daqui é o que eu vou passar por todos os vizinhos dele. Então, vou fazer um for. Lembra que na matriz, na lista de adjacência, a gente tem uma listinha na frente dele, ó, com todos os vizinhos. A gente vai acessar essa listinha aqui, ó. Teoricamente. Então, a gente vai fazer um for do i indo de 0 até grafo.u.size. Ó, grafo u é aquele vetor que tem todos os vizinhos do nó u. O ponto size é que eu vou pegar a quantidade de vizinhos que ele tem, basicamente, né? O tamanho desse vetor de vizinhos. Porque eu vou passar do índice 0 até chegar no final, né? De todos os vizinhos. Esse V aqui, basicamente, ele tá pegando o vizinho. Então, eu vou pegar V igual grafo UI. Então, o iésimo vizinho do meu nó U. Então, a primeira execução sempre vai ser no índice 0, né? Então, se fosse neste exemplo que tá aqui nesse slide, ó, se eu estivesse passando pelos vizinhos do 1, o tamanho daqui seria 3. Então, o primeiro índice que seria passado seria o i igual a 0. O i igual a 0 iria pegar o grafo na posição 1 no índice 0. O grafo na posição 1, índice 0, seria justamente o 2. Que é como se fosse uma matriz mesmo. Iria pegar o 2. Esse 2 que ficaria, de acordo com o que está ali, no lugar de V. Então, eu vou pegar o índice do vizinho dele, para cada um dos vizinhos. Esse vizinho de U que eu achei, eu vou verificar se ele não foi visitado ainda. Se ele não foi visitado ainda, eu vou chamar uma DFS nele. Que vai fazer justamente isso daqui também. Justamente, então quando eu chamar a DFS, ó, agora eu vou te pegar lá no desenho, né? Quando eu chamei no 0, o 0 vai chamar no 1, vai chamar um DFS no 1. Quando chegar um DFS no 1, vai ser chamada uma nova versão dessa função, em que o U vai estar valendo U. 1. E aí vai fazer tudo isso aqui de novo. Vai marcar o 1 como visitado, vai passar por todos os vizinhos do 1. E se algum desse vizinho não foi visitado, vai chamar uma DFS para ele. O que vai acontecer, né? Porque o 0 é um vizinho, mas já tinha sido marcado como visitado. Ele vai encontrar primeiro pro 2. Aí vai ser chamada essa função de DFS pro 2. E assim por diante. Beleza. Deu para entender como funciona a implementação aqui? Sim. Tá. E aí, no final desse código aqui, eu falei que eu ia... Eu tô no código... Ah, tá certo. Que eu falei que eu ia fazer, mas na verdade eu tô pegando mesmo e explicando, né?
O que eu fiz aqui dentro do meu main? Voltando pro meu main, né? Que eu falei que ia voltar pra explicar o DFS. Eu tinha marcado meu visitado como 0 pra todo mundo antes de começar a processar. E aí, pra cada um dos nós, ó, isso daqui que eu vou tentar passar por todos os vértices pra garantir que eu vou visitar por todo mundo. Porque pode ser que exista um grafo que não é conexo, que era aquele negócio assim, ó. Esse negócio assim, ó. Então, por exemplo, se eu chamasse uma DFS neste grafo, se eu chamasse a partir do 1, por exemplo. Se eu chamasse a partir do 1, talvez ele iria achar... Vai depender da ordem que entrou com as arestas, né? Mas, enfim, finge que é nessa que eu tô falando. Eu visitaria o 1, visitaria o 6, visitaria o 5. Aí ia voltar. Eu visitaria o 2, visitaria o 3, visitaria o 4, e vai voltar, acabou. Essa seria uma ordem de visitação. Eu chamando uma DFS nesse grafo aqui que é conexo, uma vez eu passei por todo mundo. Só que esse grafo aqui ele não é conexo. Então, se eu chamar DFS no 1, ele vai visitar o 6, vai visitar o 2, o 3, o 4, vai voltar, acabou. E aí o 5 não foi visitado. Então, para esse grafo aqui que não é conexo, eu teria que chamar o DFS mais de uma vez para conseguir visitar ele. Por isso que eu deixei esse fora aqui, ó, dentro da main. Isso daqui também ajuda a contar, por exemplo, esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui se resolveria com aquele for, que seria um problema de... Provavelmente na entrada, na descrição do problema, só estaria, lá na figurinha, não estaria numerado. Mas o problema seria contar quantas ilhas tem. E aí eu teria que chamar uma DFS para cada um aqui. Então, por exemplo, quando eu chamasse DFS nesse quadradinho, ele ia ver, tem algum vizinho dele que ainda não foi visitado? Tem, quem? Esse. Quem? Esse. Ia visitar todos esses. E aí eu ia terminar essa minha chamada da DFS. E lá dentro do main, eu ia tentar continuar visitando todo mundo. Então, essa daqui foi uma chamada da DFS no main. Eu iria contar como 1. Aí depois teria esse do outro. Aí vai visitar todos os vizinhos. Seria minha segunda chamada. E assim por diante. Pra eu conseguir contar quantos componentes existem. Basicamente é esse o resumo, né? Então, uma forma de aplicar o DFS é contar quantos componentes. Deixa eu ver onde que eu tava. Tá, pra explicar isso daqui. Então, isso daqui eu tô fazendo só pra garantir que eu vou visitar todo o meu grafo, mesmo que ele não seja conexo. Que ele tenha as suas ilhazinhas, digamos assim. Ilhazinha é só um apelido que eu tô dando, tá? Não é um termo oficial. Então, eu passo por todos os vértices, indo de 0 até menor que n. Se ele ainda não foi visitado, eu chamo uma DFS a partir dele. E é basicamente isso, a DFS. Deixa eu comentar isso daqui. De baixo, que é a BFS, que eu já vou explicar. Executando... deixa eu pegar isso daqui, ó. 6, 5, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5. São essas arestas, ó. 0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5. Então, eu já deixei essa entrada escrita aqui. Deixa eu executar pra você como que ficou esse código. Ó, esse DFS aqui tá dentro do main, tá? Printf DFS. E aí eu faço esse for, que na verdade esse for aqui ele só vai acontecer uma vez, né? Do 0, porque o nosso grafo é conexo. Esse aqui é o nosso grafo. Então, a DFS que eu chamar no 0, ela vai acabar chamando todos os vértices. E aí a ordem de visitação foi aquela ali. Será que dá pra aumentar aqui? Isso. Você consegue ver? Sim. Tá. Consigo. E aí a ordem de visitação que ficou foi desse jeito. Ó. Primeiro eu vou visitar o 0, como eu tinha dito. Vou visitar o 0. O 0 vai chamar para um vizinho que ainda não foi, que foi o 1, que vai também fazer isso. Chamar um vizinho que ainda não foi, que é o 2, que também vai fazer isso. O 4, que também não vai ter mais ninguém, aí vai voltar aqui pra chamada do 2, que vai pegar um outro vizinho que ainda não visitou, que foi o 5, que vai encerrar aqui, ó, a chamada do 2, vai voltar pra do 1, vai chamar o 3, vai voltar pra do 1 e voltar ao 0. E aí, isso que eu tô falando de voltar e chamar, eu não sei se você tá conseguindo entender, que tem a ver com as chamadas de função. Não, sim, entendi sim. Conseguiu? Tá. Mas mesmo assim, só pra esclarecer, porque a gente tem um main. É que você já estudou função, né? Sim. É que a gente tem um main. Deixa eu ver. Oxe, tá tudo pedidinho.
Tá, então a gente vai ter o main, porque uma função ela só vai ser fechada quando tudo que ela criou foi encerrado. Então, basicamente, nossa senhora. Oh. Eita, eu quero mudar o tamanho disso daqui, aumenta um pouquinho. Isso aqui tá muito pequeno, tô gostando disso daqui não. Vamos ver se minha caneta ficou um pouquinho maior. Ficou um pouquinho maior. Ficou um pouquinho maior, tá. Então, a gente vai ter o main. Escrever com o mouse não é legal. O main. O nosso main vai chamar nessa execução desse cara aqui, ó. Para esse caso de teste. O nosso main vai chamar um DFS no 0. Usa criatividade para entender o que eu tô escrevendo. O main vai chamar uma DFS no 0. A DFS no 0 vai chamar uma DFS no 1. Faltou S. A DFS no 1 vai chamar a DFS no 2. Jesus. Deixa eu fazer um negócio. Será que eu consigo copiar isso daqui? Sim. Depois colar? Espero que sim. Então, a DFS no 1 vai chamar a DFS no 2. Então, é como se essas chamadas de funções estivessem sendo empilhadas lá na execução do computador. A DFS no 2. Aham. A DFS no 2 vai chamar a DFS no 4. Essa DFS no 4 vai se encerrar e voltar para a chamada do DFS do 2, para então ele chamar a outra DFS no 5. DFS no 5. E aí, ela vai se encerrar aqui também, voltar para a execução de onde ela estava lá no DFS do 2, que como não vai achar mais nenhum vizinho, vai se encerrar também. Poderia estar cortando com vermelho, né? Mas enfim. Vai encerrar a DFS no 2 aqui. Ela vai voltar para onde estava na DFS do 1 e ele vai continuar procurando outro vizinho. E é daqui que ele vai chamar uma DFS no 3. Ui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Diminui demais. Aqui, a DFS do 1, agora ela vai chamar uma DFS no 3. Poderia ter feito isso no slide. DFS no 3. Aí a DFS no 1 agora chamaria uma DFS no 3, que depois de ver que não ser processada, ver que não tem nenhum vizinho, seria encerrada. Iria voltar para essa chamada aqui, não iria encontrar mais nenhum vizinho. Iria ser encerrada essa DFS no 1 também. Ela ia voltar para a DFS no 0, que ia ser encerrada, para então voltar para o main para continuar de onde parou. Que aqui no meu caso não tem mais nada para baixo. Só o retorno 0, mas poderia ter mais algum processamento. Certo? Sim. Tá, então beleza. Então, DFS você conseguiu entender pelo menos de uma forma geral como é que ela é? Sim. No caso de pesos, ele também, tipo, passaria por todo o grafo, né? E iria armazenando os pesos e tal. Pra pegar caminhos mais curtos. Sim. Deixa eu ver se tinha um problema. Que eu acho que ela é com DFS. Deixa eu procurar aqui. Bicrowd. Deixa eu colocar o Bicrowd aqui na tela. Aqui. Você vê o que eu tô falando. Acho que era DFS. Ah, não, pera. Deixa eu procurar no outro. É que esse daqui é uma outra conta que eu não estou logada. Eu quero ver uma que eu resolvi. É o do chefe. Aqui, esse problema. É que eu não lembro ao certo o que ele é. Mas ele quer saber, deixa eu ver. Imprimir contendo único inteiro a idade da pessoa mais jovem que gerencia direto ou indiretamente empregado nomeado. Se empregado nomeado não pode ser gerente, tá. Então, basicamente, ó, esse grafo que eles vão dar, esse daqui é um grafo dirigido e um grafo ponderado. Porque... E, na verdade, os pesos, neste caso, nem estão nas arestas, estão nos vértices, que são as idades das pessoas e seus gerentes. E eles vão fazer algumas consultas. Enfim. Deus me livre. É um pouquinho mais complexo. Mas se resolve com DFS. Essa daqui você pode resolver com DFS.
E o que mudaria seria que a hora que você tá processando e visitando alguém, ó, talvez você tivesse que memorizar ou ir salvando o valor máximo de todos os vértices que você tá passando, ou o valor mínimo de todos os vértices que você tá passando, entendeu? Então, dependendo do problema, você precisa armazenar alguma informação ali no meio do caminho, calcular alguma soma. Mas sim, daria pra trabalhar nesse problema aqui, ó, com um grafo ponderado ou algum peso, mas vai depender do problema. Se for só a visitação, sim. Mas se eu estiver tentando encontrar o menor caminho, aí não é DFS, o ponderado. Aí teria que ser o Dijkstra ou eu acho que é Bellman-Ford. Mas enfim, seria um outro algoritmo. Para menor caminho, o grafo ponderado é outro algoritmo, não é DFS. Vai depender muito do problema e o que você tem que resolver de fato. Mas essa questão aqui, ela é DFS, sim. Um pouquinho chatinha, mas DFS. Tá. Beleza. Então, com DFS tá tudo certo? Sim, sim. Tem alguma parte do código que eu expliquei que você ficou com alguma dúvida? A parte do gráfico ficou meio a parte da matriz ficou um pouco confusa, mas eu entendi. É só a questão de imaginar, sabe? Tipo, eu não imaginei muito bem, só que quando eu estiver colocando no código eu vou conseguir visualizar melhor. Tá, beleza. Aqui, ó. Esse daqui é como se a gente tivesse. Deixa eu tentar desenhar. Por exemplo, vector de vector, grafo, tal, tal, tal. Então aqui eu até redimensionei. Então, no meu caso de teste, lá qual que era o primeiro mesmo, o valor de vértices é 6. É como se eu estivesse deixando reservado lá na minha memória uma coisinha assim, ó. Cadê? Eu preciso desse aqui. 6. Então é 0, 1, 2, e tá. 3, 4, 5. Eu vou deixar reservado isso daqui. E na frente deles vai meio que ter uma referência, só que pra um vetor vazio, ó. Essa daqui. Esse daqui são chaves. Ai, são chaves. Vai estar aparecendo o menor maior. É só pra representar, né, no caso. Então é como se nessa daqui, ó, ou simplesmente nessa declaração, nessa daqui eu tô colocando 550. Mas na minha execução aqui é como se eu estivesse fazendo. Se fosse 6, né? Como eu disse, ainda teria mais, porque eu coloquei mais 2. Mas enfim. É como se eu estivesse deixando reservado aqui, ó, que eu vou precisar de 6 linhas. E cada uma dessas linhas eu vou começar com um vetor vazio. E aí aqui no pushback, a gente vai colocar no final dessas listas aqui que estão vazias, desses vectors que estão vazios, quem que é vizinho. Então, se o 0 tivesse um vizinho que fosse, por exemplo, que não é aqui, né? Mas que. Ah, não, é assim, ó. O 0 tem um como vizinho. Então, nessa listinha dele, quando eu der o pushback, essa que tá vazia, basicamente vai aparecer. Deixa eu tirar esse trem aqui. Vai aparecer, ou ainda vai ser colocado, o 1 aqui nessa lista. Porque o 0 tem o 1 como vizinho. E aí eu também coloco o contrário, né? Eu coloco que na lista do 1 eu vou colocar o 0, porque ele também é vizinho. Ó, 1, 2. Então na lista dos vizinhos do vértice 1 eu vou colocar o 2. Então aqui eu vou ter que apagar aquilo ali. Ó, já tinha um vizinho. Pushback eu vou colocar no final dessa lista, então. O 1 agora tem o 2 também como vizinho. Então, além do 0, tem o 2. E eu também preciso colocar o contrário, que o 2 tem o 1 como vizinho. Então, na lista do 2 eu vou colocar 1. E assim por diante. Então, teoricamente, é assim que ele vai estar funcionando. Mas você também, depois eu vou passar esse código, você pode pegar o código e colocando uns prints aqui no meio pra tentar mostrar tudo, pra você tentar entender melhor também. Beleza? Certinho. Ficou bem mais claro. Muito bom. Obrigadão. Tá. Então agora eu vou pro BFS, pode ser? Sim, sim. Tá, então vamos lá. Pro BFS. Deixa eu primeiro explicar lá no desenho, né? O BFS é a busca em largura, que a gente também vai visitar todos os nós. Só que
na DFS a gente usa uma função recursiva e aí a gente vai cada vez mais fundo. Na BFS, a gente faz a busca em largura, a gente usa uma fila para nos auxiliar, uma estrutura de dados chamada fila. A propriedade dela é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, aquele negócio do FIFO, first in, first out. E a gente vai fazer uma visitação, a gente acaba fazendo uma visitação por camadas. Como assim? Ó, então esse aqui sendo o nosso grafo. Não, vou pegar naquela imagem mesmo, que ela não tá colorida. Esse aqui é o nosso grafo. Então, a gente iria começar, por exemplo, do vértice 0 e iria colocar numa fila. Acho que talvez esse aqui, acho que é melhor eu ir tentando desenhar, mesmo que de uma forma ridícula, pra você entender na fila. Tá, tipo a fila aqui. Ó, então, tá. Eu vou ter aqui a minha fila. Ela chama aqui. Ela começa como vazia. Beleza. Eu vou colocar primeiro o número 0 nela, que vai ser por onde eu vou começar. Neste caso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar processando a minha fila. Enquanto a minha fila não estiver vazia, eu vou fazer alguma coisa. Então, ela sempre começa com alguém ali, e aí depois tem esse processamento que é um while. Enquanto a fila não estiver vazia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cara que tá na frente da minha fila. Vou ver se ele tem algum vizinho que eu ainda não visitei. Ou seja, na BFS a gente também usa o vetor de visitados para salvar quem já foi visitado ou não. Eu vejo se ele tem algum vizinho que ainda não foi visitado. Se tiver, eu coloco no final da fila. Então, ó, essa daqui é a minha fila. Então, eu cheguei no 0. Tem algum vizinho dele que eu ainda não visitei? Tem. Quem? 1. Então, eu vou colocar 1 no final da minha fila. Tem mais algum vizinho? Não, não tem. Então, beleza. Então, eu vou voltar lá pra... Aí, eu vou tirar o 0 da minha fila, porque ele já foi visitado. E vou continuar dentro do meu while, ali, no meu loop infinito lá do... Enquanto tiver alguém na minha fila. Tem alguém na minha fila, que é 1. Então, eu vou pegar esse carinha que tá na frente da fila. Vou colocar todos os vizinhos dele lá no final da fila. Os vizinhos que não foram visitados ainda, que são o 2 e o 3. Então, vou colocar o 2 na fila, no final da fila. O 3 no final da fila. E o 1, agora ele já foi processado, ele já foi visitado. Ele vai sair da fila. E agora eu continuo olhando sempre na frente da minha fila. Então, eu sempre tiro da frente e coloco atrás na fila. Quem tá na frente da fila agora? Ah, é o 2. Tem algum vizinho do 2 que ainda não foi visitado? Tem. Quem? O 4 e o 5. Então, coloque eles no final da fila. Então, o 4 e o 5. E aí, agora eu terminei de processar o 2 aqui na minha fila. E continuo olhando lá na frente da fila. Tem alguém na fila? Tem. Quem? O 3. O 3, tem algum vizinho que ainda não foi visitado? Não, não tem. Porque o 1, olha, já foi visitado. Então, ele simplesmente sai da fila. O 4, tem algum vizinho que ainda não foi visitado? Não, não tem. Então, ele simplesmente sai da fila. E o 5, tem? Também não tem, mesmo caso. Ele sai da fila. Pronto. Terminei minha visitação em BFS. Então, ó, foi basicamente 0, 1, 2, 3, 4, 5. É como se fossem camadas, tá vendo? Pelo nível. E eu visitei todos os nós também. Só que a ordem de visitação acabou sendo essa daqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Que é diferente da DFS. A DFS ficou 0, 1, 2, 4, 5, 3. Então, a ordem de visitação é diferente. Agora, você entendeu a explicação no geral como que vai funcionar? Entendi. Tá, então, vou explicar agora o código. Deixa eu comentar esse daqui, que era o da DFS. Ó, BFS, linda, maravilhosa. Também precisamos setar o vetor de visitado como 0, porque quando a gente vai começar a processar, ninguém foi visitado ainda, né? E se for aqui, eu tô fazendo pelo mesmo motivo do outro, para caso a gente tenha um grafo que não é conexo, para garantir que eu vou chamar para todos os nós. Mas geralmente a gente só chama pro primeiro mesmo, ou pro que o problema pede. Mas nesse caso ele tá aqui para chamar para todo mundo mesmo, para garantir que todo mundo vai ser visitado. E aí eu fiz numa funçãozinha também, para ficar mais fácil depois. Que eu apaguei desse código. Deixa eu copiar lá de cá. Tá. E aí, no caso, a explicação aqui do início é a mesma, tá?
da BFS. O grafo, vértices, arestas, nesse código aqui, a lista de adjacência, como que a gente leu e montou o grafo, essa parte é igual. O que tá mudando aqui é só o algoritmo para percorrer esse grafo. Ó, então, o que eu falei? A gente usa uma fila. Em C++ é kiwi. Kiwi. Não tenho certeza se é essa a pronúncia, mas é assim que eu falo. Kiwi. E entre maior e menor, a gente coloca o tipo de dado que vai estar nessa fila. No nosso caso é inteiro, porque é só o índice dos vértices, né? E eu chamei essa minha fila de F. Criatividade é 1000. Então, nossa funçãozinha aqui da BFS, que também não está retornando nada, mas dependendo do problema você pode retornar se precisar. Ela recebe um N, que é o vértice de onde eu vou iniciar a minha BFS. Tipo, é o 0 lá no início, para começar a minha BFS. Do exemplo que eu tinha dado seria o 0 aqui, o N. Essa variávelzinha aqui, o é só pra pegar, acho que quem tá na frente da fila. Mas enfim, eu vou explicar já. Primeira coisa, esse cara que eu mandei, que seria o 0 naquele exemplo que a gente tá vendo, eu coloco ele na fila. Porque minha fila precisa começar com alguém. Basicamente é isso. E aí, aqui que tá o while lindo, maravilhoso que eu tinha falado. Eu vou ficar sempre nesse loop. Enquanto tiver alguém na fila, ou seja, enquanto a fila não estiver vazia, então, Kiwi tem um método chamado empty, que verifica se essa fila está vazia ou não. Então, enquanto essa fila não estiver vazia, fila não estiver vazia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cara da frente. Não vou pegar, não. Eu vou olhar o cara da frente. Da frente da fila. Eu vou... Ah! É verdade, é isso aqui. Importante esse negócio aqui. Eu vou pegar o cara que tá na frente da fila. Eu vou falar que visitei ele. Desse jeito que tá aqui, eu tô falando que visitei ele aqui, né? Mas se bem que esse print tinha que ficar dentro desse if, pra garantir que ia ficar mais certo. Tá. Aí eu vou pegar o cara que tá na frente da fila e vou ver se ele ainda não foi visitado. O porquê disso ser aqui e por que eu preciso disso? Porque imagina, por exemplo, que eu tenho uma aresta aqui, ó, do 5 para o... do 5 para o 3. Ó, do 5 para o 3. Se eu tivesse uma aresta do 5 para o 3, e aí na minha BFS, ó, na BFS ia visitar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Pode ser que de alguma forma na hora de execução, o 5 acabou colocando o 3 de novo na fila, ou o 3 foi colocado duplamente na fila por causa dos vizinhos que ele tinha. Então é importante que a gente verifique que esse cara realmente não foi visitado ainda, para ele não ser visitado 2 vezes. Tá, então eu peguei o cara que tá na frente da fila, eu confiro se ele realmente ainda não foi visitado, porque se ele já foi visitado eu não preciso processar ele de novo, né? Que eu já peguei os vizinhos dele e coloquei na fila. Então, se ele não foi visitado, o que eu vou fazer? Dei um print aqui só pra mostrar que estou visitando. Estou marcando ele como visitado lá no nosso vetorzinho para memorização. E tô passando por todos os vizinhos também. Tô olhando todos os vizinhos deste nó que eu cheguei aqui, que tá na frente da fila. Do mesmo jeito que a gente tinha feito na DFS. Olhando lá na lista de adjacência, passando por cada um dos vizinhos, que vai ficar o índice aqui no V, ó. Então, para cada um dos vizinhos dele, se esse vizinho não foi visitado, eu coloco o vizinho no final da fila. Então, depois que eu coloquei todos os vizinhos no final da fila, aí eu posso tirar esse cara da fila. Esse f.pop, o pop é para eu tirar quem tá no início da fila. Então, esse daqui, ó, eu consulto, basicamente, a fila continua lá bonitinha na memória, com o valor dentro da fila, e eu só meio que pego o valor do primeiro cara. O f.pop, ele tira o primeiro cara da fila. Tem esses métodozinhos. E é isso. É isso. A BFS é isso.
No primeiro caso é mais otimizado, né? Hum? Esse BFS parece ser mais. É mais pesado? Não pesado, mas. Tipo, custa maior. Sim, dependendo o problema, talvez não passe com um e passe com o outro. Depende do problema também que você vai ver qual que precisa mais. Mas teoricamente, a DFS usa mais memória, porque ela vai empilhando, né, várias chamadas de função. Então, teoricamente, ela usa mais memória, mas aí vai depender também da quantidade de vértices e tal, que aí ela pode estourar ou não. Mas sim, teoricamente, a DFS é um pouquinho mais custosa em relação ao custo de memória de processamento. Se foi essa a sua BFS pergunta. ou BFS? Hã? BFS. Ah, você tá DFS. falando da. Ah, sim. DFS é Mas mais. no caso da BFS, ela tem um for dentro de um while. Esse fora é pelos vizinhos. E o que. Essa daqui também tem, ó. É que aqui ela é uma função recursiva. É que você não tá vendo. Ela é como se ela estivesse dentro do while. Ela fosse um grande while também, porque ela tá se chamando, se chamando e se chamando. E essa daqui tá dentro do while. Mas em custo de memória, essa daqui é um pouquinho mais cara. Porque essa daqui, ó, eu vou ficar chamando várias instâncias dessa função. E elas vão ter que ficar guardadas enquanto não são finalizadas, né? Enquanto uma tá chamando, tá sendo chamada a outra, elas têm que ficar ali guardadas. Tipo, o main, o DFS do 0, o DFS do 1, eles têm que ficar lá esperando pra poder desempilhar de volta. Esse da BFS, eu só vou chamar BFS e toda a execução vai estar aqui dentro e eu só vou estar usando uma fila. Então, em custo de memória do computador ali durante a execução, DFS é um pouquinho mais cara. Mas, no geral, não dá tanta diferença. Vai depender muito da sua quantidade de vértices. Se for uma quantidade pequenininha, não faz mal, não. Vai passar assim. Agora, se for uma quantidade grande, tem que analisar. Entendi. Então, é isso. Agora deixa eu executar. Eu já executei esse, acho que eu não executei, né? Da BFS. Não, não. Deixa eu executar ela aqui pra provar que está funcionando. Colocar aquela entrada, que é aquele gráfico que eu tô mostrando o tempo todo. E aí essa daqui é a ordem de visitação. Olha lá. Ele vai visitar o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Lembrando que essa ordem também está assim porque é a ordem que eu entrei aqui, ó. Se eu tivesse digitado em outra ordem, por exemplo, 3, 1 e tal, talvez mudasse a ordem que fosse visitada, mas tem a ver com a ordem que eu digitei as arestas também. Se eu digitasse, por exemplo, 2, 5 antes do 2, 4, aqui ia ficar ao contrário. Quer ver? Deixa eu fazer isso pra você ver. Cadê? Onde que tá? Tá aqui. Eita. Esse cursor tá invisível. Quase. Ó, eu inverti lá na entrada a ordem das... que foi dadas as arestas. Antes de... eu colocava 2, 4 antes de 2, 5. E aí aqui, ó, na ordem da visitação, ficou o 5 antes do 4. Mas é porque, ó, na hora que a gente tá colocando e montando a lista de adjacência, eu primeiro coloco o 5 como um vizinho do 2, pra depois colocar o 4. Então, o primeiro vizinho do 2, nessa ordem que deu a entrada, é o 5 mesmo. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que é isso. Ficou alguma dúvida e tal? Ah, agora, só pra repassar por cima o negócio da DFS e daqueles outros dois que também tem aqui, ó. Mentira, aqui, ó. O Dijkstra, o Pring e o Kruskal. Só pra passar por cima. O que eles são? Item de Dijkstra. E corrige a Google. Obrigada. Ó. O que o Dijkstra vai resolver? Um problema em que você vai ter um grafo ponderado. Pode ser conexo ou não, não importa. Mas é porque geralmente o problema é, dado um grafo, as arestas com seus pesos, você quer encontrar o menor caminho entre dois vértices. Lembrando que o valor de um caminho é a soma dos pesos das arestas que estão nesse caminho. O algoritmo que resolve isso é o Dijkstra. E a estrutura que ele usa, ó, que ele usa para fazer esse processamento,
É uma fila, só que é uma fila de prioridade. Então aqui na BFS a gente usou Kiwi, que é uma fila só. O primeiro que entra é o primeiro que sai. O Dijkstra usa uma Priority Queue. É uma fila de prioridade. Essa fila de prioridade, ela automaticamente sempre deixa na frente quem tem o menor valor. Ou maior valor, dependendo como que você fez. Eu acho que ela deixa o maior valor na frente. Mas enfim, dá pra mudar, né? Só inverter com menos. É isso. E ela não funciona caso tenha algum caminho aqui, ó, uma aresta negativa. Aí, se não me engano, é Bellman Ford. Mas enfim, também é um outro algoritmo mais avançado. E com certeza o Dijkstra também tem um vetorzinho de visitado e tal. Então, Dijkstra é um algoritmo para grafos que resolve o menor caminho entre dois vértices em um grafo ponderado, em que os pesos são sempre positivos, né? Porque senão pode dar um loop, entendeu? Se tivesse um -3 aqui, ele ia ficar fazendo um círculo. Enfim, aí Dijkstra não resolve. E a estrutura que acaba usando pra fazer o Dijkstra, principalmente a Priority Queue, em C++, né? Os outros dois algoritmos são o PRIM. Opa! MST. Aí, beleza. Não era aquela PRIM, não. Não, tanto susto. Não era aquela. O PRIM e o Kruskal resolvem o mesmo tipo de problema. MST árvore. É porque se eu colocar só MST vai aparecer outra coisa. E ainda apareceu. Não era essa árvore. Árvore geradora. Vídeo não, imagem. Será que agora foi? Agora foi. Beleza. É verdade, né? Porque o MST também tem árvore. Péssima escolha de palavras. Ó, então, o problema que Prim e Kruskal resolvem é o mesmo problema. É como se fosse isso daqui, ó. Dado um grafo, que tem seus pesos também, tá? Também é um grafo ponderado. Eu quero a árvore geradora mínima. Que diabo é isso, né? Árvore geradora mínima. Eu quero achar uma árvore. Lembra lá dos conceitos? Grafo? Árvore seria um grafo que não tem ciclo. Não tem um loopzinho lá, não tem ciclo. Então eu quero gerar uma árvore que ligue todos os vértices com o menor custo possível. Menor custo possível significa que é a soma do custo das arestas, né? Geralmente o problema, na maioria das vezes, muitas vezes, é assim, e tem um cara que ele é prefeito de uma cidade, e aí tem os bairros, e aí ele quer asfaltar algumas ruas, não todas, algumas, de forma que entre dois bairros sempre exista pelo menos um caminho, ou um caminho, asfaltado. Geralmente o problema é uma coisa assim. E aí você tem que saber quanto de asfalto ele tem que fazer, que é a soma, né, dos asfaltos que ele vai ter que fazer. Isso é a árvore geradora mínima. Você tem que saber o mínimo para deixar todos os vértices conectados sem ciclo, né, porque é uma árvore. Esse é o problema. E aí tem esses dois algoritmos que resolvem este mesmo problema. O PRIM, ele funciona de uma forma semelhante ao Dijkstra. Se não me engano, ele usa uma fila de prioridade também. Lá, MST, isso aqui, Minimum Spanning Tree. Então tem o PRIM, se não me engano, ele usa uma fila de prioridade. E aí tem o outro cara, que é o Kruskal, que era o que você tava estudando uma parte dele, né? Kruskal. Aqui, ó, o Kruskal. O Kruskal, ele também resolve esse problema. Só que, meio que o coração dessa solução, ela passa pelo aquele Union Set. Union Set, que é uma funçãozinha recursiva que ajuda você unir conjuntos de grupos de uma forma mais otimizada. Porque aí, quando ele tenta adicionar uma nova aresta lá na solução, ele verifica se não vai fazer um loop, alguma coisa assim, com o Union Set. Então, é como se o cerne do Kruskal fosse o Union Set, a base dele, o que mais te ajuda a resolver. E o do PRIM fosse uma fila de prioridade. Tenho quase certeza que é fila de prioridade mesmo, mas isso eu esqueci de revisar. Mas tenho quase certeza que é fila de prioridade.
Certinho, certinho. Você pode me mandar o código? E toma cuidado pra não perder o horário da reunião. Preciso. É verdade, olha, deu 8 horas em ponto. Tá, então deixa eu já fazer isso daqui. Cadê o. Eu quero o Ideone. E aí, em C++, eu já vou deixar o código lá. Já vou deixar o código com os dois carinhas descomentados. Então, se executar, vai. Vai aparecer os dois, tá? Então, aqui. E eu vou deixar o código aqui. Run. Beleza. Aí eu vou mandar aqui e depois eu te mando no privado também. Certinho. Você sabe Python, né, Aline? Sei. Sabia. Por quê? É por causa que eu tava. Tipo, quando eu tava vendo mais ou menos isso, eu fiz um código básico em Python, aí eu falei pro GPT otimizar. E aí ele usou Union Find. Aí eu queria que você desse uma olhada depois no código. Posso tentar. Mas ele era só Union Find ou ele era Kruskal? Eu não sei explicar. Porque ele faz 3 listas, se eu não me engano. É, Nossa, ele faz um negócio muito estranho. Acho que é. Acho que é só Union Find, eu acho. Tá. Depois você me manda, então, que eu tento dar uma olhada. Ah, e de novo, aqui para Union Find, se você quiser praticar só o Union Find, tem essa questão chamada guildas, que o conteúdo que resolve ela é Uhum. justamente o Union Find, apenas. Ela não é nada de grafo, não. Só isso. Negócio de conjunto, estão se juntando os grupos e tal. Então é isso. Tá certinho, então. Obrigado, Aline. Obrigada eu. Qualquer coisa pode mandar mensagem. Certo. Tchau, Eu tchau. vou sair aqui. Tá bem.